Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje porque a gente vai dar início a uma nova playlist falando sobre previdência social, que é uma política que eu amo, tá? Então, esse é o primeiro vídeo de vários outros que nós vamos ter que vão fazer parte dessa playlist para explicar para você um pouquinho mais sobre o que é a previdência social. Meu nome é Rebeca Rocha, eu sou assistente social, mestre em serviço social e estou aqui hoje para dar início a essa primeira aula falando um pouquinho sobre a história da Previdência e o que é, de fato, a Previdência Social. Se esse tema te interessa, vem comigo, que esse é o tema da aula de hoje. Bom, antes de mais nada, você precisa entender o que é a Previdência Social. A lei que vai falar um pouquinho mais sobre isso no tempo atual são as leis 8212 e 8213. Ambas foram aprovadas em 1991. A gente vai já mostrar isso na linha do tempo das legislações da Previdência Social. Agora, eu trago para você aqui o conceito que está previsto lá no artigo 1º da Lei 8213, falando do que é a Previdência Social e a quem ela se destina, tá? Então, o artigo vai dizer que a Previdência, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção por motivo de... E aí ele vai trazer uma série de motivos. Antes de falar especificamente sobre cada situação, eu quero parar aqui e te explicar que a Previdência é uma política pública que foi criada para garantir proteção social para a população, especificamente para a classe trabalhadora, em um momento em que ela não pode mais trabalhar. Porque nós, classe trabalhadora, não temos patrimônio acumulado como os capitalistas têm, não é? Então, um capitalista ele pode não trabalhar e ele não vai morrer de fome porque ele tem patrimônio, ele tem recursos, ele tem capital acumulado. Para nós que não temos, a única coisa que a gente tem é a venda da nossa força de trabalho em troca de um salário. Antes da criação dessas políticas de proteção social, o que acontecia? A classe trabalhadora ela se exauria de trabalhar até o fim da sua vida. A gente vê isso muito nos filmes do Charlie Chaplin, né? Quando ele vai falar do início da Revolução Industrial na Inglaterra. Como que isso aconteceu, o impacto que a Revolução Industrial trouxe na vida dos trabalhadores. Eram trabalhadores que praticamente morriam de trabalhar e realmente morriam mesmo, né? Finalizavam a vida lá sem nenhum tipo de proteção e com idade muito baixa ainda, tá? Então, essa garantia foi fruto de uma luta da classe trabalhadora, não veio de graça, né? Então, chegou-se a um consenso de que era necessário garantir uma renda para os trabalhadores quando eles não pudessem mais trabalhar. E ela é uma política contributiva. Para que você tenha direito a qualquer benefício da Previdência, você tem que contribuir para a Previdência, ok? E uma das grandes garantias que a gente tem hoje na Previdência Social é que qualquer pessoa pode contribuir para a Previdência. Tanto o segurado facultativo, que é, por exemplo, o estudante ou a dona de casa que não trabalha, mas pode pegar um carnê, pagar e contribuir. Esse segurado não está dizendo, é facultativo porque não é obrigado que ele contribua, mas ele tem o direito caso ele queira. Antigamente isso não era possível, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E qualquer trabalhador que trabalhe, que exerça uma atividade remunerada, ele obrigatoriamente tem que contribuir para a Previdência, especialmente se ele tiver uma carteira assinada. É obrigatório que o empresário que o contrata já retenha a contribuição e repasse para o INSS. Por que essa contribuição ela é compulsória, ou seja, obrigatória? Porque nós, trabalhadores, especialmente aqui no Brasil, a gente não tem uma educação financeira e não é preparado para pensar nesse momento em que a gente não vai ter mais condição de trabalhar, não vai ter mais saúde e a gente vai viver do quê, né? E aí, pensando justamente nisso, essa contribuição é obrigatória, ou seja, compulsória, para justamente quando você não tiver mais condições de trabalhar, você ter a garantia de um benefício que será pago pelo Estado. Em que situações? Vamos aos motivos, né? Primeiro motivo, em caso de morte,
Vamos supor que você ou qualquer pessoa da sua família, né, trabalha de carteira assinada, contribui para a Previdência e veio a falecer. Essa pessoa é casada, tem filhos, enfim, os dependentes dessa pessoa que faleceu e que é contribuinte da Previdência Social vão ter direito a receber um benefício que é chamado pensão por morte. A gente vai falar detalhadamente sobre os benefícios nos próximos vídeos, tá bom? Então, em caso de morte, ok? Em caso de idade avançada, qual o benefício que você receberia com idade avançada? Aposentadoria. Existem diversos tipos de aposentadoria. Aposentadoria por idade ou contribuição, aposentadoria atualmente antigamente se chamava por invalidez, agora se chama por incapacidade permanente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso em outros vídeos, né? Caso você, trabalhador, chegue a uma idade X e tenha feito tantas contribuições, que eu vou detalhar isso em um outro vídeo, você vai ter direito a se aposentar. Então, no caso da idade avançada. Em caso de doença, você é um trabalhador, ainda está na ativa, tá? E ficou doente, por qualquer motivo que seja, né? Pegou uma Covid, Deus o livre, né? Ou qualquer outra doença, você pode se afastar pelo INSS e receber o auxílio doença. Os primeiros 15 dias de atestado são pagos pela própria empresa, então você não se afastou pelo INSS. Você só vai receber esse benefício a partir do 16º dia de afastamento, de atestado médico, tá certo? Do 16º em diante, tudo quem vai te pagar é a Previdência. É uma garantia tanto para o trabalhador, para que ele tenha renda, como para o empresário, que vai poder colocar uma outra pessoa no seu lugar sem precisar te demitir, certo? Então, é uma conquista da classe trabalhadora. Em caso de maternidade, né, ou seja, as mulheres que conquistaram mercados de trabalho, antigamente elas não tinham espaço e um dos principais motivos era porque a mulher fica grávida. E aí os empresários não queriam correr o risco de ter uma funcionária mulher, uma empregada mulher, e aí, caso ela ficasse grávida, ela ficaria afastada durante o período da licença maternidade. Então, essa garantia da licença maternidade veio com a Previdência, né, com a garantia desse benefício tão importante para as mulheres. Em caso de prisão, esse é um benefício bem controverso. Algumas pessoas têm muito preconceito em relação a esse benefício, mas basicamente é o quê? É a garantia para os dependentes da família, né, do preso, os dependentes do preso, que vão ter direito a receber um benefício. Exemplo, você, trabalhador, atropelou uma pessoa, matou, é um crime passível de prisão. Tudo bem que aqui no Brasil isso quase nunca leva à prisão, mas vamos supor que você foi preso, certo? Sua esposa ou seu marido e os seus filhos dependem financeiramente de você. Esse período que você estiver recluso, né, preso, quem vai pagar, quem vai custear a sua família vai ser a Previdência. Esse benefício só é pago, assim como todos os outros da Previdência, para quem contribui para a Previdência. Se você foi preso e você não contribuía para a Previdência, esse benefício não vai ser pago. Então, é uma informação importante, porque as pessoas têm muito preconceito em relação a esse benefício, achando que todos os presos recebem o auxílio reclusão. Não, são só os que contribuem para a Previdência, ok? E o da incapacidade definitiva, que é quando a pessoa sofre algum tipo de acidente ou, enfim, fica com algum tipo de deficiência e incapacitado completamente para o trabalho, vai poder se aposentar recebendo, né, esse benefício por incapacidade definitiva. Antigamente esse benefício se chamava aposentadoria por invalidez, agora é aposentadoria por incapacidade permanente. A gente vai detalhar um pouquinho mais nos vídeos que vão vir a seguir, nos próximos vídeos, detalhando esses benefícios, certo? Aqui nesse vídeo, além da definição do que é Previdência, eu queria apresentar para vocês também a linha do tempo da Previdência, as legislações que foram importantes ao longo da história da Previdência. Para começar, a primeira legislação
que vai falar um pouquinho sobre os direitos previdenciários no Brasil, vai ser a Lei Eloy Chaves. Ela foi criada em 1923, certo? E a Lei Eloy Chaves criou as caixas de aposentadoria e pensão, que é conhecida como CAP, tá? Qual a diferença? As caixas de aposentadoria e pensão, elas eram organizadas por empresa. Fazendo uma explicação mais para vocês entenderem, é como se existisse um mini INSS para cada empresa, só para os trabalhadores daquela empresa. Então, era uma forma de financiamento bipartite, ou seja, só com financiamento da empresa e financiamento dos trabalhadores, e era específico para algumas empresas mais organizadas. A grande maioria das empresas nesse período não conseguiram colocar em prática essas caixas de aposentadoria e pensão porque não tinha estrutura, tá? Quando foi em 1933, ou seja, 10 anos depois, foi criados os institutos de aposentadoria e pensão, que a ideia seria que eles substituíssem as caixas, mas isso foi ocorrendo de maneira paulatina, né? Algumas caixas foram se transformando em institutos e até mais ou menos a década de 50, quase todas as caixas já tinham virado institutos de aposentadoria e pensão. Que basicamente, qual foi a diferença das caixas para os institutos de aposentadoria e pensão? No instituto entrou a figura do Estado. Se antes as caixas elas eram por empresa, o Instituto de Aposentadoria e Pensão ele vai ser gerido pelo Estado e vai ter contribuição tripartite do Estado, dos trabalhadores e dos empregadores, assim como é hoje com o INSS, mas existe uma diferença muito gritante aqui dos institutos. Qual é? Primeiro, esses institutos eles não eram mais por empresa, eles agora eram por categoria profissional. E, infelizmente, não tinha um instituto para todas as categorias profissionais. Eram somente para as categorias que eram reconhecidas pelo Estado e eram as mais organizadas. Então, nessa época, criou-se o IAPM, que foi o Instituto dos Marítimos, IAPI, que é o Instituto dos Industriais, IAPC dos Comerciários, IAPB dos Bancários, enfim. Algumas categorias conseguiram criar o seu próprio instituto. E a depender do nível de organização de cada categoria, alguns institutos tinham mais benefícios que outros. Então, nesse momento, não existia uma uniformidade nos benefícios. Os benefícios, eles mudavam a depender de qual categoria, de qual instituto a gente estivesse falando. Foi uma conquista, mas ainda muito longe de ser o que a gente tem hoje, tá? Aqui em 33 já é no governo de Getúlio Vargas, que aí é uma marca do Getúlio, né? A entrada do Estado para implementar a política pública, é um fato que precisa ser mencionado, ok? Aí na década de 60, de 30, a gente vai dar um pulo, né? Na década de 60, em 1960, vai ser aprovada uma outra lei. Você vê que a gente tinha antes a Lei Eloy Chaves, né? Vai ser aprovada uma outra lei que é a LOPS, que é a Lei Orgânica da Previdência Social, ok? Essa lei basicamente fez o quê? Bom, se os institutos, eles garantiam benefícios diferentes, né, por categoria profissional, cada categoria tinha benefícios mais, outros menos, a LOPS veio e fez assim, ó, vamos uniformizar os benefícios. A partir de agora, todos os institutos vão ter que oferecer os mesmos benefícios. Vai ter que ter aposentadoria, pensão, enfim, ela uniformizou os benefícios que existiam na época. Com isso, perdeu-se o sentido de existir institutos diferentes por categoria profissional. Por quê? Se agora o IAPI oferece a mesma coisa que o IAPB, não faz sentido ter institutos separados para oferecer a mesma coisa. Então, era só uma questão de tempo para haver uma unificação de todos os IAPs, que foi o que ocorreu em 1966, 6 anos depois da LOPS. Todos os IAPs foram unificados e aí criou-se o INPS, o famoso INPS, né? Que é o Instituto Nacional de Previdência Social. O que o INPS fez? A LOPS, ela uniformizou os benefícios, todos os benefícios passaram a ser iguais. E
o INPS, ele unificou todos os IAPs em uma única estrutura, criando o Instituto Nacional de Previdência Social, que é o pai do atual INSS. Qual a diferença, por exemplo, desse INPS para o INSS que a gente tem hoje? Nessa época, o INPS ele era garantido só para os trabalhadores urbanos, que trabalhavam nas cidades. O trabalhador rural, ele não estava incluído em nenhum benefício oferecido pelo INPS. Só em 1971, que é o que a gente vai acompanhar aqui no slide, é que o trabalhador rural vai passar a poder receber algum tipo de benefício da Previdência Social quando é criado o Fundo Rural. Então, fazendo uma linguagem para a gente entender, é como se existisse um INSS só para os urbanos e outro só para o rural. O dos urbanos é o INPS e o do rural é o Fundo Rural. E aí eu não preciso explicar isso para vocês, acho que isso está meio lógico. Os benefícios que eram garantidos à população rural nessa época, eles eram totalmente diferentes, né? Por exemplo, para o trabalhador rural, o benefício ele era de meio salário mínimo. Já para o trabalhador urbano, qualquer benefício ele tinha que ser no mínimo um salário mínimo, tá? Então existia diferença de tratamento entre a população urbana e a população rural. Que isso vai ser superado quando? Com a Constituição Federal de 1988, que é o ponto seguinte da nossa linha do tempo. Com a criação da Seguridade Social, que é formada por saúde, previdência e assistência, há uma superação dessa lógica de separação entre o que é concedido para trabalhador urbano e para trabalhador rural. A partir desse momento da Constituição de 88 foi criado um princípio dentro da Seguridade que não pode haver diferença de tratamento entre população urbana e rural. E se houver, que seja para dar melhores condições para quem estiver em situação de desigualdade. No caso, por exemplo, a gente hoje tem a garantia do BPC, por exemplo, ou a aposentadoria também dos trabalhadores rurais, uma garantia para alguns tipos de trabalhadores, que eu vou explicar isso num próximo vídeo para não ficar muito comprido nesse, tá? Mas, basicamente, o que eu quero dizer aqui? Que a partir da Constituição de 88, não pode haver diferença de tratamento entre população urbana e rural. E aí, em 1990, após a Constituição de 88, o INPS e o Fundo Rural são extintos, e aí cria-se o INSS, que ele é a junção do Fundo Rural, do INPS e do IAPAS. O IAPAS era a instituição que cuidava do financiamento, da arrecadação das contribuições da Previdência. Então, junta-se tudo isso dentro do INSS e ele passa a fazer o atendimento ao mesmo tempo, tanto da população urbana como da população rural, tá? Era isso que eu queria apresentar para vocês nesse vídeo. A gente vai ter uma série de outros vídeos detalhando como que essa previdência se organiza nos dias de hoje, a sua estrutura e quais são os benefícios que a gente tem atualmente, dentro do regime geral de previdência social. Não deixa de acompanhar o canal para você acompanhar os próximos vídeos, que é uma matéria muito interessante e muito importante para a nossa vida. Não só para a prova de concurso, mas para a nossa vida enquanto trabalhador também, tá bom? Então era isso que eu tinha para conversar com você. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo, tá bom? Beijos, tchau, tchau!